Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses, porquanto Israel se juntou a Baal Peor. A ira do Senhor então se acendeu contra o povo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Versículo 6: e eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto estavam chorando ali na porta da tenda da revelação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da congregação e tomou na mão uma lança e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e a mulher, pelo ventre. Pegaram os dois em pleno ato. Então a praga imediatamente cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele o pacto de um sacerdócio perpétuo, quanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Diga amém. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo, mas fala mesmo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aqui estava tudo bem com os filhos de Deus, com o povo de Deus, até que o povo de Deus então, ou melhor dizendo, os homens no meio do povo de Deus, os homens começaram a se envolver com um grupo de mulheres que não eram de Deus, mulheres moabitas, povo de terra estranha, que adoravam deuses estranhos. E as mulheres então começaram a influenciar os homens de Deus. Presta bem atenção que você já vai entender o que Deus quer falar. E elas começaram, porque a mulher tem esse poder, né? De influenciar. Agora veja bem, não é à toa que a própria Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola... Vocês estão inteligentes, hein? Vocês estão sabendo. É isso aí, me ajuda a pregar. Então veja bem, elas começaram a influenciar os homens de Deus, a ponto deles começarem a adorar o Deus que elas adoravam. E eles começaram a adorar imagem, e a Bíblia diz que aquilo acendeu a ira de Deus. Também não é para menos, né? Porque o próprio Deus abomina isso. Olha o que ele disse, olha o que Deus disse em Êxodo 20, versículo 4. Não faça imagem de nenhuma coisa, olha essa tradução aqui. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, ou seja, no mar. Versículo 5, próprio Deus falando: não se ajoelhe diante de ídolos, e nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo, olha Deus falando, eu castigo aqueles que me odeiam, até os bisnetos e trisnetos, ou seja, até a terceira e quarta geração. Porém, sou um Deus bondoso com aqueles que se arrependem, que me amam e me obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de geração. Ou seja, aquilo deixou Deus muito bravo, porque Deus, Ele é muito claro com o povo que não era para fazer.
E por que isso? Porque Deus, na verdade, Ele não divide a glória dele com ninguém, igreja. Ou você adora a Deus, ou você adora uma estátua. Ou você adora a Deus, ou você adora uma pessoa, um homem, um pastor. Quem está entendendo? Você nunca vai conseguir adorar a Deus e outra coisa. Até porque o próprio Deus não vai permitir isso. De forma alguma, Ele não divide a glória dele. Deus aqui estava tirando, olha só, Ele estava tirando aquele povo da escravidão. E apesar de Deus estar tirando o povo daquela escravidão, eles começaram a adorar a imagem. E a Bíblia diz que veio então uma peste sobre aquele povo, o próprio Deus. Veio uma peste sobre o povo e um mal veio sobre eles, e 24 mil pessoas morreram, o texto diz aqui, ó. Às vezes a gente vê um avião cair, alguma coisa parecida, um acidente, mas a gente já acha uma tragédia com poucas pessoas, sim ou não? Agora você imagina 24 mil pessoas morrendo de uma vez. Realmente era uma tragédia. E não dava nem para enterrar, porque pelo número aqui, aquelas pessoas, imagina aquele lugar, deveria estar cheirando mal. E aqui Deus começa a falar com alguém. O mal tomou conta da nação do povo de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas estavam chorando por causa daquele mal. As pessoas estavam chorando ali diante da tenda da congregação, da revelação, na porta da igreja, vamos dizer assim. Todo mundo inconsolável, chorando. Por quê? Porque o povo estava angustiado. O povo estava aflito com aquilo tudo. Mas de repente, todo mundo chorando, clamando pela misericórdia de Deus. Vai passando um cidadão, o texto disse, vai passando um cidadão andando com uma mulher de mão dada, com uma das mulheres, como se nada tivesse acontecendo. Redobra a tua atenção aqui, ó. O povo chorando, o povo gemendo, gente morta, tudo por causa das mulheres. Que entrou lá, aquelas mulheres de povo estranho, e começaram a se prostituir com homem. A culpa maior era sobre isso. A prostituição das mulheres no meio do povo, a adoração de imagens, veio de fora. Por quê? Porque os homens, eles deixaram entrar. Agora o cidadão pega na mão de uma das mulheres moabita, e vai passando no meio de todo mundo, como se nada tivesse acontecendo. Sendo que as mulheres, lembrando, era a razão principal daquelas mortes. Elas eram a razão daquele mal. E o bonitão pega a mão da bonitona e vai passando no meio do povo e entra dentro da tenda, como se nada tivesse acontecendo. Adivinha o que ele estava fazendo dentro da tenda? Não responda. Só pensa. Todo mundo abismado com aquilo. O cara na maior cara de pau vai com a mulher para a tenda, sabe para quê? Para se prostituir. Como se nada tivesse acontecendo, sendo que aquilo era a raiz daquele mal no meio do povo. Sabe, irmão, tem gente que é insensível com o pecado. E aqui eu começo a pregar para você essa noite. Tem gente que é insensível quanto ao pecado. Sabe, tem gente que está vendo lá dentro da casa, dentro da família, no casamento, no ministério, algo errado, e continua fazendo. Continua no erro. Tem gente que está vendo as drogas ou a bebida, o jogo já destruiu com a família, mas a pessoa é insensível. Ela mesmo sabendo que a família está desestruturada por causa disso, ela continua bebendo, ela continua usando droga, ela continua jogando. Sabe, tem gente que o adultério já acabou com o casamento uma vez, e a pessoa continua cometendo o mesmo erro de novo. Você acredita que tem gente que viu já o pai morrer de cirrose, sofrendo a míngua, mas a pessoa está vivendo do mesmo jeito, está trilhando o mesmo caminho de morte, e vou falar mais, acha que está abafando, só para agradar amigos, só para ganhar a aprovação de quem não pode fazer nada por eles. Sabe, tem gente que fala no meio da família, no meio da minha família tem muito linguarudo, no meio da minha família tem muita gente fofocando, mentindo, mas está fofocando e mentindo do mesmo jeito. É o sujo falando do mal lavado. Quem está entendendo? Tem gente que já presenciou pessoas perdendo o ministério, sendo envergonhada, reprovada diante de todos, e está lá cometendo o mesmo erro.
pregando a mensagem errada, fazendo a obra de Deus do jeito errado, do jeito que não é para fazer, com o foco errado. Sabe, são pessoas insensíveis e ao mesmo tempo cegas, tão cegas que não se permite enxergar que o mal está agindo na vida delas, ou através da vida delas. Aquele homem aqui do texto, redobra a tua atenção, aquele homem aqui do texto, ele se deitou na tenda com uma daquelas mulheres, mas a Bíblia diz que lá no meio do povo de Deus, tinha um camarada chamado Finéias. Fala comigo, Finéias. Finéias, quando viu aquilo, ele ficou indignado. A Bíblia diz que imediatamente ele pega uma lança. Ele pega uma lança, um pau comprido com uma ponta na frente e vai atrás. E quando ele chega na tenda e vê os dois, sabe o que ele faz? O texto diz que ele atravessa os dois, ambos, os dois, o homem e a mulher, pelo ventre. Sabe o que eu entendo aqui? Estava no próprio ato. Pegou a revelação? Não pegou, ele tem libras aqui agora. No próprio ato, ele vai e ele pega os dois e ele acaba com aquilo, indignado. Eu entendo que, então veja bem, Finéias, ele pega a lança, ele atravessa o casal no meio. E é radical, né? Talvez você está ouvindo eu pregar isso e está falando, nossa, mas é radical mesmo, hein? Afinal de contas, Finéias poderia ter sido mais moderno, gente. Para que tudo isso? Ele poderia ser mais complacente. Olha que palavra linda. Ele poderia ter pensado, coitado do rapaz, está na flor da idade, gente, está lá na tenda, deixa ele aproveitar, ele está curtindo a vida. Mas Finéias, ele não fez nada disso, sabe por quê? Porque nós temos que ser, sabe o quê? Incisivo com o pecado. Porque com o pecado não se brinca. Nós temos que tomar uma atitude radical, firme com o pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o salário, o resultado, a recompensa do pecado é a morte. A morte espiritual e depois, consequentemente, a morte física. Quem está entendendo? Vocês estão aí? Glória a Deus. Então veja bem. Dá glória a Deus aí, minha boca está. Então, com o pecado, no meio da família, no casamento, ou no ministério que seja, não se brinca. Sabe, não existe nada de engraçado no pecado, apesar que tem gente que acha. Tem gente que está achando graça no pecado. Tem gente que pensa que a obra de Deus é como se fosse uma feira, que você pode armar uma barraca onde quer que seja, abrir a obra de Deus de qualquer jeito, sabe? Até o dia que o diabo envergonhar. E esse dia chega. Mas esse dia chega. Sabe, nós precisamos ser radical com o pecado, igreja. E por que, Danilo? Porque o pecado, ele traz a maldição sobre a nossa vida. Agora presta atenção na chave que eu vou te dar aqui. Se tem algo que traz a maldição para a nossa vida, é o pecado. Havia uma maldição no meio desse povo. As pessoas estavam morrendo por causa do pecado, por causa das coisas erradas que eles estavam fazendo. Lá em Provérbios vai dizer que a maldição sem causa, ela não vem. Se não tiver uma causa, a maldição não vem. E que causa é essa que traz a maldição? Diga, o pecado. Nossa, o que é pecado, pastor Denis? Essa palavra é uma palavra pesada, religiosa. Sabe o que é pecado? É tudo aquilo que eu e você sabe que é errado, que não agrada a Deus, e mesmo assim a gente continua fazendo. Isso é pecado. Amém? Vocês entenderam? Então veja bem, se você está enfrentando um problema, e seja ele qual for, em qual área que seja da sua vida, não tenha dúvida do que eu vou te falar. Esse problema que você está enfrentando é consequência do seu pecado, ou de uma escolha errada, de uma decisão errada que você fez, porque você agiu por impulso. Em Lamentações capítulo 3, versículo 39, o próprio Deus fala assim, do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados? O que vocês estão reclamando, vocês que vivem? Dos seus próprios pecados? Examine, pois, então os caminhos que vocês têm andado, e volte a mim com arrependimento.
Sabe o que Deus está falando aqui? Vocês estão reclamando do quê? O deserto que vocês enfrentam é fruto das suas escolhas e das suas decisões erradas. Amém? O deserto que você fala que não tem fim, ele é do tamanho da tua língua. Sabe, os nossos problemas, eles são frutos, é isso aqui, eles são exatamente frutos do nosso erro, são colheitas daquilo que nós semeamos. Preguei isso quinta-feira. Frutos das nossas escolhas e decisões erradas. E sem contar que a Bíblia fala que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Danilo, o que é pecado? Você sabe que é errado, sabe que não agrada a Deus e continua fazendo, é isso aí. O Espírito Santo está mostrando claramente para você hoje. Ah, Danilo, então peraí, então se eu não sei que é errado, então eu não peco? Tem gente que é um bagre ensaboado, né? Você fala uma... Ah, tá, então quer dizer que se eu não sei que é pecado, então eu não peco. É verdade. Você peca. Mas a Bíblia diz que o pecado cometido na ignorância, enquanto você não sabe, por Deus, ele não é levado em conta por Deus. Por dentro você deu um glória a Deus, né? Mas não precisa se preocupar com isso não, sabe por quê? Porque o pecado que Deus está tratando com você aqui hoje, é exatamente aquele que você sabe que está errado. Essa passagem de que o pecado cometido na ignorância não é levado em conta, então enquanto eu não sei, se preocupa não, esse aí não é o teu caso. Porque o que Deus está falando hoje aqui é exatamente aquele que você sabe. Porque o próprio Deus faz você entender que é errado. E o Espírito Santo, ele faz você entender o seu erro. Com um único objetivo. Sabe por quê? Que o próprio Espírito Santo faz você entender o erro enquanto alguém está pregando? Sabe por quê? Porque ele quer limpar você. E como que ele quer me limpar, pastor? Através do sangue de Jesus. Porque a única coisa que pode nos purificar do nosso pecado é o sangue de Jesus. Agora o problema é quando nós sabemos onde está o erro, sabe? E mesmo assim a gente continua praticando. E aí sabe o que acontece? Se instala a maldição na casa, na família, no casamento. O pecado ele traz a maldição, e a maldição sendo instalada uma vez, sabe o que vai começar a acontecer? Vai começar a expandir, as consequências negativas começam a se expandir para todas as áreas da nossa vida. Diga misericórdia. Quando você faz aquilo que é errado, você peca. E olha só, em seguida a maldição se instala. E como que a maldição se instala? Pela prática repetitiva do pecado. Um pecado deliberado, vamos dizer assim. Você vai cometendo hoje, comete amanhã, comete a semana que vem, aí daqui a pouco está só de final de semana, aí daqui a pouco está segunda, terça, quarta, quinta. O pecado se tornou, sabe o que? Uma iniquidade. O que é iniquidade, pastor Danilo? Sabe aquilo que você dizia antes que era errado, defendia até que era errado? E você vai se acostumando agora com os erros, você vai se acostumando com aquele pecado, e agora o que era errado para você antes passa a ser normal. A sua consciência já não te cobra mais. Quem está entendendo? Isso passou a ser uma iniquidade. E quando a maldição se instala, isso aqui é uma chave poderosa para mudar a tua vida, ó. Quando a maldição se instala, logo ela se expande para outras áreas da nossa vida. Você quer um exemplo claro disso? Adão e Eva, eles viviam no paraíso, não havia pecado sobre eles. E o diabo então não podia tocar nele. Por quê? Porque não existia legalidade. Mas depois que eles pecaram, a Bíblia diz que eles ficaram longe de Deus, passaram a viver separados de Deus. E como eles pecaram, sabe o que aconteceu? Uma maldição se instalou ali, começou a expandir agora na vida dos filhos. Caim e Abel, os filhos dele. Agora o pecado expandiu. A Bíblia vai dizer que o próprio irmão Caim matou Abel. Está vendo? Um pecado fez a maldição se instalar e se expandir agora para a vida dos filhos. Quer um exemplo disso claro? Davi adulterou com Betseba, você conhece a história. Ele vê a mulher lá, ele comete um pecado de prostituição porque ela era casada. Sabe o que aconteceu? A mesma semente que ele plantou se expandiu para dentro da casa dele agora.
Ele teve um pecado de adultério com a mulher. E em seguida, para esconder o pecado, o que ele fala? Ele manda matar o marido dela. Passa um tempinho, meu Deus, o pecado da prostituição que ele cometeu com ela aconteceu dentro do palácio, dentro da casa dele. O próprio filho dele estuprou a irmã. Pecado de assassinato, mandou matar o marido, a mesma semente. Agora vai lá no meio da família, o próprio irmão, para vingar a irmã, mata o irmão. Quem está entendendo? É forte demais isso. A semente que ele plantou se expandiu para dentro da casa dele agora. Prostituição, estupro, o irmão estuprou a irmã. Assassinato para esconder o pecado, o irmão matou o próprio irmão. Diga misericórdia. Da mesma forma, igreja, tem muitas pessoas por aí, talvez não seja o teu caso, casadas, por exemplo, que vivem em adultério, com amantes, tanto o homem quanto a mulher. Eles acham que esconde, sabe, o adultério, o pecado da esposa ou a esposa do marido. Eles acham que está tudo certo, mas não está tudo certo. E sabe por que não está? Porque o diabo está vendo. Esse é o problema. Você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua esposa, mas acontece que o diabo está vendo tudo. E aí ele vai ter um convite agora, uma legalidade para entrar na vida. Ele vai poder tocar agora. A Bíblia vai dizer que o diabo, Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Está escrito isso. Você percebe que não é qualquer um que ele pode? Ele fica ao derredor, bramando, rugindo, procurando quem ele possa. E numa dessa, ele olha para Deus e fala: esse eu posso, né? Porque agora ele me deu a legalidade. Ó, você está aqui, aí tem o seu redor, e ao derredor fica o Satanás, esperando uma brecha para poder entrar na tua vida. Mas na tua ele não toca, porque ó, ao seu redor está o anjo do Senhor, diga glória a Deus. Ele fica ao derredor, depois do redor, procurando uma brecha sua para poder tocar na sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aleluia. Então o diabo agora tem uma legalidade para tocar na vida e na família dessa pessoa. Porque a partir do momento que eu faço a vontade do diabo, eu estou dando o quê? Uma legalidade. O que é isso? Eu estou dando uma autorização para ele entrar na minha vida. Convite, VIP, camarote. Todas as pessoas que vivem na prostituição, por exemplo, isso aqui é outra coisa importante. Pessoa que vive em adultério, que vive nas drogas, em qualquer outro tipo de pecado deliberado. Todas essas pessoas têm um demônio na vida delas. Um espírito que age na vida delas. E sabe o que é pior? Acredite se quiser, na maioria dos casos, o mesmo demônio que age na vida da pessoa, através da legalidade que a pessoa dá para ele, esse mesmo demônio, esse mesmo espírito pode dar continuidade na vida dos filhos. Se a pessoa não se arrepender, o mesmo demônio que age na vida dela pode continuar agindo na vida dos filhos, se não houver o arrependimento da pessoa. Se o pai tem um pecado deliberado das drogas, da bebida, por exemplo, existe uma legalidade dada para esse espírito do vício. E a probabilidade agora do espírito agir na vida do filho ou da filha dele é muito grande. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, muitos filhos estão perdidos hoje nas drogas. É muito sério isso. Muitas pessoas, muitos filhos estão perdidos nas drogas, presos em vícios, escravizados. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe ficou nesse pecado a vida toda. E o pior, não se arrependeram. Agora olha para os filhos e vê os filhos fazendo a mesma coisa. Tem filhos aí hoje perdendo a sua identidade, se é que você me entende. Perdeu a identidade, não sabe mais quem é. Por quê? Porque a vida inteira o pai ou a mãe viveu uma vida promíscua de prostituição o tempo todo, de traição, pornografia, e não se arrependeu, continua vivendo. E por causa dessa legalidade, o mesmo demônio deu continuidade na vida do filho ou da filha. Quem está entendendo? Sabe, nós precisamos, igreja, isso aqui serve para mim, para você, ó. Nós precisamos vigiar, sabe, para que as nossas escolhas erradas não venham comprometer as pessoas ao nosso lado, da nossa família, que nós amamos.
principalmente os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem lembra do caso da menina Lavínia, que passou na televisão? O pai da menina Lavínia, ele tinha uma amante. Meu Deus. Ele tinha uma amante e ele começou a ter problemas agora com essa amante. E a amante, para vingar o pai da menina, o que ela faz? Ela passa, ó, o diabo é sujo, hein? Ele tem autorização. A amante tinha autorização para pegar a menina na escola. Quem lembra desse caso? E ela passa, olha só quanta gente. E ela passa, porque ela tem uma legalidade. É assim que o diabo age. E agora ela estava com problema com o pai da menina. E ela passa na escola mais cedo. Ela pega a menina, leva a menina para um quarto de hotel. E ela mata a menina, Lavínia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Uma criança totalmente inocente, pagando pelo erro de um pai pecador. Fez sentido? Uma criança inocente pagando pelo pecado do pai. Um erro do pai sendo refletido na vida da filha. Nem sabia o que estava acontecendo. Cuidado para você não fazer pessoas inocentes pagar pelos seus erros. Reflita bem essa noite. Deus não trouxe você aqui à toa. Você não caiu aqui de paraquedas hoje. Teve muita coisa que aconteceu hoje para que você não tivesse aqui. Satanás armou vários laços, porque ele não queria que os seus olhos fossem abertos hoje. Mas Deus te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele trouxe você aqui, e Ele está escancarando para você o que deve ser feito. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Fala, graças a Deus. O pecado cometido, ele constantemente, ele traz a maldição. E a maldição se instala e se expande para outras áreas da nossa vida. Mas, se não houver mais aquele pecado, se a pessoa toma uma atitude radical, como Finéias tomou, acaba com o pecado. Se ela toma uma atitude radical, se arrepende, a maldição cessa, a mortandade cessa, as consequências cessam, para tudo. Sabe, a maldição havia se instalado no meio do povo de Deus, mas alguém se levantou, foi lá e tomou uma atitude. Olha Deus falando com alguém que está aqui: se levanta hoje, toma uma atitude hoje, uma atitude radical, faça o que for preciso. Abre mão, renuncia, não sei o que você tem que fazer, mas o Espírito Santo está falando para você o que você tem que fazer, e também está falando o que você precisa deixar de fazer. Oh, aleluia, oh meu Deus. Alguém se levantou e disse: essa maldição vai acabar, e é agora. E esse alguém foi Finéias. Seja Finéias hoje. E Finéias pega uma lança, olha aqui no caso, sabe o que é essa lança? Oh glória! Ele pega uma lança, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque ela entra e ela penetra e ela revela coisas que só você e Deus sabe. Finéias pega a lança, pega essa lança hoje, pega essa palavra hoje e vai para cima. E ele pega a lança, ele vai lá e ele acaba com aquela história. E quando ele tomou essa atitude, você prestou atenção na leitura? A Bíblia diz que a mortandade acabou. E não foi só isso, Deus se agradou dele. Deus deu um testemunho dele: é por causa dele eu faço um pacto de paz com vocês a partir de hoje. Oh meu Deus, se você pegar essa lança aqui hoje, for para cima do pecado, decidir hoje acabar com ele, Deus vai trazer a paz, um pacto de paz dentro da sua casa, no meio do casamento, dentro da empresa. É assim, sabe, quando não há mais legalidade, o mal tem que sair. Ah, irmão, se você pegar essa espada aqui hoje, essa palavra, essa lança, sabe, der um fim nessa história, Deus vai se alegrar de você. Quando você renunciar ao pecado, a maldição acabará. A maldição estava lá no meio daquele povo. Por quê? Porque havia uma legalidade.
Todo mundo via o pecado, e aqui Deus fala com alguém agora, diretamente com alguém. Todo mundo via o pecado, mas ninguém tomava uma atitude. Estou pregando para alguém que você está passando por uma situação muito parecida com isso aqui. Talvez dentro da sua casa, no meio da família, dentro da empresa. Talvez tenha algo errado lá acontecendo, e está diante dos seus olhos, mas você não está tomando uma atitude. Meu Deus. Você está vendo, você sabe que está errado, mas você não está tomando uma atitude. E Deus trouxe você aqui essa noite para usar a minha vida, e fala: por quê? Eu te coloquei por cabeça lá, e não por cauda. Se fosse para você olhar e não tomar uma atitude, eu não te colocava como cabeça lá, te colocava como cauda. Olha de onde eu tirei você, meu Deus. Olha onde eu te coloquei, para você ver agora as coisas erradas e não tomar uma atitude. Sabe, Deus coloca você por cabeça e não por cauda. Ele está falando: toma uma atitude hoje dentro dessa casa. Fala lá, o pecado dentro dessa casa aqui não entra mais. Aqui dentro não entra mais bebida nem droga. Não entra, prostituição acabou aqui a partir de hoje. Talvez você vai ser confrontado e falar: mas pai, mãe, eu não estou te entendendo, a gente sempre viveu desse jeito. Sempre até hoje, porque hoje os meus olhos se abriram. Oh, aleluia. Sempre foi até hoje, porque hoje Deus falou comigo. O meu entendimento se abriu, aleluia. Igreja, igreja. Tem pai e mãe que está vendo o filho andar com mal companhia, pagando de bam, e não faz nada. É com você que Deus está falando hoje. Desperta, ainda dá tempo. Senão um dia você vai lembrar dessa palavra. Amanhã, quando o filho se tornar um presidiário, quando a filha se tornar uma prostituta, se tornar um drogado, um alcoólatra, como eu fui. Sabe o que a pessoa vai dizer? Eu não ensinei isso para ele, eu não ensinei isso para ela. Não ensinou, mas viu e não impediu de estar nesse caminho. Está na tua mão. A autoridade está com você, já passou da hora. Deus está falando, Deus está sendo insistente, ainda dá tempo. Meu Deus do céu, que presença é essa, Pai? Desculpa ser tão direto com você, mas é o jeito que Deus está mandando falar. É a forma como Ele está querendo pregar para a igreja hoje. E eu preciso pregar a verdade para você. É noite de Santa Ceia, não estou aqui para agradar você também. O meu papel é levar você para o céu. Eu preciso pregar a verdade. Aqui você não está a igreja que vai ficar ouvindo que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro. Traz 100 que eu vou te dar 1000, vai. Quando Jesus voltar, Ele não falou que não vai voltar para buscar casa, para buscar carro, para buscar nada. Ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que recebe a verdade, ainda dá glória a Deus ainda. Uma igreja que apanha da palavra, claro, e ainda dá glória a Deus. Sabe, ninguém viu aqueles 2 indo se prostituir dentro da tenda, mas a Bíblia diz que um viu. E o versículo vai dizer assim: e vendo os Finéias, meu Deus, quem viu, igreja? Quem viu? Se Finéias que viu, então quem que tem que agir? Você é inteligente, hein? Você está vendo? Então é você que tem que agir. Ou você está querendo que alguém vá lá na sua casa resolver um problema para você? Um problema que é você que tem que resolver. Se você está vendo, é isso que a revelação desse versículo é isso. Se é você que está vendo, é você que deve agir, enquanto é tempo. E está escrito aqui, que o Deus desse século, a Bíblia diz que, eu não sei onde está, mas diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, para que a gente não veja. E a nossa sorte é que vem a palavra de Deus e abre a nossa visão.
Quando você ouve uma palavra dessa, os seus olhos se abrem. Quando você identifica o problema, você precisa agir, você precisa tomar uma atitude. Porque se Deus te mostrou, é porque Ele também te dá condições de vencer. Deus não vai te mostrar, irmão, algo. Deus não está fazendo você entender aqui nada que Ele não te capacite para você vencer. Meu Deus. Quando Davi fica de frente com o problema, o gigante Golias, você conhece essa história? Ele viu o gigante e ele pensou, todo mundo com medo. Mas se é ele que viu, todo mundo está lá sem ver, está tampando o olho para não ver. Tem gente que está desse jeito. O problema está na frente, a pessoa está assim, ó. E ele viu, quando ele viu o problema, ele falou, eu vou para cima dele. Eu vou acabar com ele. Olha que baixinho enforcado. Eu vou acabar com ele, eu vou arrancar a cabeça dele hoje. É assim que você tem que fazer com isso aí. E você percebe que ele derrubou o gigante. Aí ele pegou a espada do gigante, arrancou da bainha, segurou pelos cabelos do gigante. Não vai fazer isso com ninguém. Ó, e ele corta a cabeça do gigante e faz assim, ó. Sabe o que Deus está falando aqui? Pecado tem que acabar na raiz. A pedrada ia passar um tempinho, ele ia acordar. Se ele não arranca a cabeça, tem uma revelação aqui. Ele não jogou a pedra e falou, agora vamos, vencemos. O gigante ia levantar furioso. 7 vezes mais. Quem pegou? Porque quando volta com mais. Meu Deus. Arranca a cabeça hoje. Arranca a cabeça. Não é o que você está pensando, hein? Deixa esse homem vivo. Sabe quando você, meu Deus, quando você identifica o mal no meio da família, é você que tem que agir. Sabe, não fica esperando que o outro faça isso não, é você. Se Deus mostrou para você, é você. Se Deus mostrou, permitiu você saber. Talvez você não viu ainda, mas você já está sabendo. Então vai para cima, usa a autoridade que Deus te deu. A autoridade do nome de Jesus não está só com o pastor não, gente. É todo mundo tem autoridade do nome de Jesus. Meu Deus. Diga glória a Deus. Se você identifica algo errado na sua casa, se for necessário, depois de uma palavra dessa, junta a família. Se é necessário, senta todo mundo e fala, ó, está errado isso, está errado aquilo, o jeito que a gente está tratando o outro aqui dentro, está errado. A falta de interesse aqui, está errado. Entendeu, mulher? Entendeu também, homem? Você conhece o Ricardo? Não. Ricardo tem um tempo que você nem imagina. Você fala que não tem tempo para conversar, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. O Ricardo tem tempo. Pastor, mas se deixar esse homem que é todo dia, quem está entendendo? Dá glória a Deus, irmão. Esse tipo de homem não existe mais. Não existe. Dá glória a Deus, é para glorificar de pé. Os caras hoje querem saber, sabe do que? De videogame. É PlayStation, não fala. Você mata eu, você fala agora. Hã? Xbox One. A mulher fica lá, o cara lá, tá lá jogando. A mulher fala, meu Deus, como eu queria ser um joystick. Controle. É engraçado, mas é sério, gente. É engraçado, mas é sério. Cuidado, você pode estar rindo você mesmo. E senta e fala, ó, esse estilo de vida aqui não é para nós hoje. A partir de hoje não é mais para nós. Diga para sua família, nós vamos mudar algumas coisas a partir de hoje aqui. Talvez você vai ser confrontado, pai, mas a gente viveu sempre assim dentro de casa. Aí você fala, os meus olhos se abriram. Oh, meu Deus. Versículo 7, caminhando para o final aqui, ó, terminando aqui, ó, termina aqui. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. Olha a palavra que você pegou hoje. Oh Deus.
E foi após o homem israelita. Nossa, Deus está mostrando outras coisas aqui agora. Meu Deus, espera aí. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Escuta aqui, entenda o que Deus está dizendo aqui, ó. Seja radical. Não tenta conversar. Toma uma atitude. Com o pecado não tem conversa, não tem negociação com o pecado. Porque senão alguém vai tentar negociar com você. Não, com o pecado não tem negociação. As coisas de Deus é assim, sim, não, não. Ou está com Deus ou está com o diabo. Se estiver em cima do muro, já está na mão dele. O muro é dos dois. Meu Deus. Talvez o seu problema, seu não, que não tem ninguém assim, alguém do Face, talvez seu problema seja pornografia. O Senhor está falando para você, toma uma atitude hoje. Toma uma atitude. Talvez seu problema seja com palavras, não é? Discussão, você não consegue se controlar. A hora que você vê, já brigou, já discutiu, já xingou, já feriu quem não era para ferir. Talvez a tua casa está lá de perna para o ar. Você está ouvindo essa palavra aqui, você está falando, meu Deus, quanta coisa eu preciso resolver. Minha casa está de perna para o ar. Toma uma atitude hoje, irmão. Enquanto você não começar, nada muda. Começa devagar, vai fazendo uma coisa de cada vez. Talvez a sua família inteira, no meio da família, lá tem problema no casamento. Ninguém para casado na sua família, meu Deus. Todo casamento no meio da família tem um histórico de traição. Ninguém respeita ninguém. Dá um fim nesse mal hoje, faz diferente. Você está querendo seguir o mesmo caminho, por quê? Todo mundo lá larga, você não vai largar. Você vai lutar, você vai fazer o que for preciso. Acaba com esse mal e muda a história da sua família. Olha a responsabilidade que está diante de você. Você tem o poder, a autoridade de fazer diferente e mudar a geração da sua família. Ah não, tem que largar mesmo desse trem. Tem que largar. Minha avó largou, minha mãe largou, vou largar também. Às vezes não é nem quebra de maldição, é quebra de cultura. Porque toda vez que você vai agindo do mesmo jeito da avó, do mesmo jeito da mãe, aí a filha repete, vai vivendo do mesmo jeito e acaba o mesmo resultado. Quem está entendendo? Acaba com esse mal hoje, muda a história da sua família. Aconteça o que acontecer, lute pelo seu casamento. A sua família, quando o negócio aperta lá, todo mundo larga, mas você não vai largar. Diga amém. Olha a atitude de Finéias, todo mundo lá se prostituindo. Finéias não só estava contra aquilo, mas não basta você estar contra. Você tem que tomar uma atitude. Ele não estava só contra aquilo, ele foi lá, ele tomou uma atitude contra aquilo. Sabe, talvez tenha um mal à sua volta, nas pessoas da sua família, e Deus está dizendo para você, não basta você ver o mal. Não basta, e outra, não adianta você fazer vistas grossas. Você precisa lutar contra esse mal, você precisa tomar uma atitude contra ele. O que tem lá na sua casa, hein? Eu finalizo essa mensagem te ajudando. O que é que tem lá na sua casa? Não olha para o lado agora não, só pensa. Qual é o problema lá? É vício? É rebeldia? É estupidez, agressão física, verbal? Decida fazer diferente a partir de hoje. Para Deus não importa o que aconteceu antes de você entrar naquela porta ali. Para Ele só interessa o que você vai fazer depois disso aqui que você está ouvindo, ó. Tem que tomar uma atitude, não dá para continuar do mesmo jeito. Talvez o inimigo está falando na sua mente, não tem jeito não. Aquilo lá é dependência mesmo. Tem jeito sim. Eu também era um dependente químico. Meu Deus, passou um filme aqui agora. Não adianta, isso aí é difícil, não muda, muda sim, mentira do diabo. A palavra falou com você aqui hoje, ó. Se Deus está falando para você que você pode mudar, que você pode escrever uma nova história, é porque você pode, acredite no que Deus está falando.
Eu me lembro que teve um dia, já que eu toquei nesse assunto, teve um dia, eu estava dentro de uma clínica, a última internação, 14ª internação, por dependência química, fora as que eu vim embora, essa é porque eu quis mesmo, 14 foi completa, 6 meses cada uma, nunca adiantou nada. Mas um dia, eu estava dentro do quarto da clínica, e eu senti que foi Deus que falou comigo. Não adianta, irmão, você sabe quando Deus fala com você, você sabe quando é um homem que está falando, até aqui foi Deus, agora já não é mais, você sabe, você não precisa nem ser crente, não precisa nem ser espiritual para isso, e você sabe que é Deus que está falando com você aqui hoje. Eu estava lá dentro do quarto, eu não aguentava mais, tinha acabado de chegar, e Deus falou comigo: Danilo, vai embora daqui. Eu falei: o Satanás está querendo me derrubar. Mas era uma voz diferente, gente, e entrou no coração, falou: vai embora daqui, vai para a igreja, pega firme, porque eu posso tirar você dessa sujeira. Eu falei: gente, igreja, não é possível. Pensa em alguém que falava mal de igreja, de pastor, era eu, mais do que essa pessoa que você pensou. Olha o que Deus faz, Jesus amado, tem misericórdia. Cuidado que você critica, hein? Cuidado. E eu acreditei que Deus falou comigo. Falei para a mulher da clínica: liga para meu pai, fala para ele vir me buscar, que eu não vou ficar mais aqui. Meu pai falou: você está doido, rapaz? Sai daqui, você acabou de chegar aí, pelo amor de Deus, fica aí. Eu falei: não, eu vou embora porque eu vou para a igreja. Fala: piorou, mentira, você é para a igreja? Você está doido, rapaz? Eu vou, pai, eu vou porque Deus está falando comigo. Eu vou tentar, eu já tentei de tudo, nada deu certo, eu vou tentar esse tal dos crentes aí também. Mas eu só vou tentar também, se não der certo eu volto. Eu fui. Nunca mais voltei para a clínica. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, porque Deus falou comigo, irmão. Deus está falando com você, dê crédito a isso. Deus já usou pessoas, já usou circunstâncias, agora está usando o jumento, já usou o jumento, está usando eu que sou outro jumento também. Está entendendo? Deus está falando, está usando. Se o inimigo, pensa comigo, se o inimigo te levou até onde você já foi, você imagina o que Deus pode fazer, aonde Ele pode te levar? Se o diabo, que é o diabo, deixou você chegar até onde você chegou, você imagina tomando uma atitude radical, caindo no braço de Deus, aonde Deus não pode te levar? A lugares altos. Ele pode começar a usar você como um vaso de honra, como instrumento na mão dele. Deus pode surpreender através de você, até a sua família. Meu Deus, decida hoje, colocar um ponto final nisso aí que você está adiando faz tempo, na estupidez, na grosseria, que mais? Na mentira, na picuinha, na falsidade. Coloca um fim nisso. Ciúme, inveja, orgulho, arrogância, prepotência. Ainda que você fale uma mentira para alguém, Deus está querendo mudar a tua história. Eu estou ensinando você como quebrar o diabo no meio aqui. Ainda que você conte uma mentira para alguém, para se aparecer, ou de repente para ser aceito no meio da roda. Procura a pessoa, fala a verdade, ó, retira o que você disse. Pô, não foi bem assim não. A Bíblia diz que seja o seu falar sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Chega na pessoa e fala: vem cá, eu acho que eu me empolguei aí, não é bem assim não. Não precisa falar que você mentiu também. Entendeu? Eu acho que eu me empolguei, não é bem assim não. Eu te contei um negócio aí, mas é assim, assim, assim. Você quebra o diabo no meio. Porque é as coisinhas pequenas que vai te derrubar, irmão. É uma mentirinha aqui hoje, é um negocinho aqui hoje, vai falando, a hora que você vê, eu não vou tropeçar nesse púlpito aqui, ó. Eu vou escorregar nos cascalhos, para depois cair de cara na montanha. Quem está entendendo, diga amém. Então decida hoje pegar essa espada, essa lança aqui, ó, e seja radical com o mal que está na sua volta. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Vive falando do irmão, mas faz a mesma coisa que o irmão faz. Sabe o nome disso? É hipocrisia. Aqui não tem ninguém assim não, eu estou falando que eu estou lembrando de algumas pessoas, por isso que eu estou falando. Não tem como, sabe, você agir sempre da mesma maneira, da mesma forma, esperando que o resultado vai ser diferente.
Sabe o que é isso aí? Insanidade. É uma palavra linda para substituir burrice. Muda a maneira de agir. Será que você não percebeu ainda? Toda vez que você bater de frente, vai dar problema? Põe água na boca, faz um propósito de engolir, deixa falar. Toda vez que você pôr o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Quer ter resultado que você nunca teve? Comece a fazer coisas que você nunca fez. Há um resultado que eu tinha antes, pastor, mas não tenho mais. Volta a fazer o que você fazia antes. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se você faz o que todo mundo faz, você não pode esperar ter um resultado diferente dos outros. Vou repetir, se você faz o que todo mundo faz, você não pode esperar ter um resultado diferente da maioria. Se você quer um final diferente, você deve tomar uma atitude radical hoje e começar a agir diferente a partir de hoje. Olha o que diz em Mateus 5:29. Portanto, se o olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro, ter o corpo inteiro e ser atirado no inferno. Sabe o que eu entendo aqui? Para você ir para o céu, você viu aqui, até o reino de Deus é uma proposta radical, não dá para negociar. E Finéias aqui fez isso, ele tomou uma atitude radical. A Bíblia diz que ele matou aquele casal e imediatamente cessou a praga. Oh, por favor, hein, gente, eu não estou falando para você matar ninguém. Eu não estou falando para você cortar uma parte do seu corpo. Não é nada disso. Estou finalizando aqui, ó. Finéias agiu e alguém precisa agir naquela casa. E quem? Você. Se Deus mostrou para você, é você que tem que agir. Até aqui é comigo. Daqui para frente é com você. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ele faz a dele. E tudo muda. A paz volta a reinar lá dentro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós vamos te adorar agora, Senhor. A nossa oração dessa noite é pedir que o teu Espírito Santo fortaleça esse homem, essa mulher, dê sabedoria e discernimento de como agir diante dessa situação. Que o Senhor possa colocar as palavras certas na boca, na hora certa, da maneira correta, para que tudo flua bem. Mas que em nome de Jesus tudo possa se resolver, Pai. Eu clamo pela tua presença gloriosa sobre a vida desse homem e dessa mulher, e que o Senhor possa a partir de hoje fazer uma transformação nesse casamento, dentro dessa casa, no meio dessa família, na vida do filho, na vida da filha. Que o Senhor possa entrar dentro dessa empresa, Senhor, e mudar toda essa situação. Em nome do Senhor Jesus, revela agora para cada um de nós qual é o pecado que nós precisamos exterminar da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, receba agora a nossa adoração, em nome de Jesus.